Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre cerclagem abdominal e cerclagem transvaginal. Na verdade, a cerclagem é um procedimento cirúrgico realizado para pacientes com diagnóstico de insuficiência cervical, que muitas vezes as pessoas chamam de incompetência istmo-cervical, eu não gosto muito desse termo. Isso aí é um trabalho recente que eu queria conversar um pouquinho com vocês, daí porque esse tema a gente vai falar um pouquinho de evidências científicas e também da prática clínica. Aqui está o meu Instagram, aqui está o meu site. Para você que não me conhece, se quiser conhecer um pouco mais do meu currículo, está aqui. Mas eu sou ginecologista obstetra, também especializado em medicina fetal. Tenho um título de especialista e certificado de atuação nas duas áreas. Fiz mestrado lá, aqui em Pernambuco. Também tenho um curso do ALSO, né, de provedor e de instrutor. Sou pós-graduado em nutrologia, medicina integrativa e ortomolecular e pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental. Sou autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou e tenho experiência na realização de cerclagem cervical uterina guiada por ultrassonografia, um método que nós aqui em Recife desenvolvemos juntamente com o Dr. Rui de Deus e temos beneficiado de diversos casais que nos procuram. A pergunta principal é: qual é o melhor tipo de cerclagem, abdominal ou transvaginal? Se a gente conseguir responder essa pergunta aqui, a aula está dada, muito bem objetiva, e é para isso que a gente está aqui, para ser objetivo. Mas eu quis falar hoje de um estudo que saiu recentemente, pode ver que está até aqui em press, que é o Maverick, um trial multicêntrico randomizado que comparou a cerclagem abdominal com a cerclagem transvaginal. Esse aqui é o autor principal. Então, é um estudo de Londres, né, basicamente, do King's College, do Reino Unido. E aí, foi publicado agora, 1 de outubro de 2019. Hoje, na data que estou gravando este vídeo, hoje são 6 de outubro de 2019. Bom, cerclagem cervical é uma sutura ao redor do colo do útero, comumente realizada em mulheres com perda recorrente de gravidez. Essas mulheres podem experimentar aborto tardio ou parto prematuro extremo, menor do que 32 semanas, apesar da cerclagem. A cerclagem transabdominal tem sido difundida, na verdade, tem sido defendida, porque, na verdade, a cerclagem transabdominal tem sido defendida e muitas vezes difundida após a cerclagem com falha, embora sua eficácia não seja comprovada por estudo controlado randomizado. É aquilo que a medicina baseada em evidências ela não vai resolver aqueles casos mais difíceis, onde a experiência do profissional faz literalmente total diferença mesmo. O objetivo do trabalho foi comparar a cerclagem transabdominal com a cerclagem vaginal alta ou cerclagem vaginal baixa, em mulheres com histórico de cerclagem com falha. O desfecho primário foi o parto antes de 32 semanas completas de gravidez. Foi um estudo controlado, randomizado e multicêntrico. As mulheres foram distribuídas aleatoriamente em 3 grupos para receber cerclagem transabdominal, cerclagem vaginal alta ou cerclagem vaginal baixa antes da concepção ou antes das 14 semanas de gestação. Foram analisados 111 das 139 mulheres recrutadas que conceberam, 39 para a cerclagem transabdominal, 39 para a cerclagem vaginal alta e 33 para a cerclagem vaginal baixa. Resultados. As taxas de nascimento prematuro, extremo, menor do que 32 semanas, foram significativamente menores em mulheres que receberam cerclagem transabdominal em comparação com cerclagem vaginal baixa. Então, 8%, versus 38%, Então, bem maior quando as mulheres realizaram a cerclagem vaginal baixa, o que era esperado, porque a cerclagem baixa, não faz sentido, A gente vai conversar um pouquinho. O número necessário para tratamento para prevenir um parto prematuro foi de 3,9.
Não houve diferença nas taxas de nascimento prematuro entre cerclagem vaginal alta e baixa. Nenhuma morte neonatal ocorreu. Em uma análise exploratória, mulheres com cerclagem transabdominal tinham menos perdas fetais em comparação com cerclagem cervical baixa. Então, 3% da alta versus 21% da cerclagem, né, vaginal baixa. O número necessário de tratamento para prevenir uma perda fetal foi de 5,3, ou seja, teve que ter 5,3 casos para prevenir uma perda. Conclusões. Cerclagem transabdominal é o tratamento de escolha para mulheres com cerclagem vaginal com falha. É superior à cerclagem vaginal baixa na redução do risco de nascimento prematuro precoce e perda fetal em mulheres com cerclagem vaginal com falha prévia. Cerclagem vaginal alta não confere esse benefício. Números necessários para tratar são suficientemente baixos para justificar a cirurgia transabdominal e o parto cesariano exigido nesse seleto grupo. E aí vamos aos nossos comentários, né? Em primeiro lugar, simplificando, mais importante do que o tipo de cerclagem realizada é o método, a experiência, a segurança, o diagnóstico e tratamento oportuno e adequado e integral, porque não é só o tratamento obstétrico. A parte nutricional é importante, a parte emocional é extremamente importante. A cerclagem cervical transvaginal durante a gravidez, guiada por ultrassonografia, com fio específico, tem beneficiado diversos casais que nos procuram após perdas gestacionais ou com diagnóstico de insuficiência cervical. E aí eu vou responder a questão da prática clínica, qual o melhor tipo de cerclagem abdominal ou transvaginal. Eu serei bem ético. Eu não tenho formação em cerclagem abdominal. Então, é um tema que eu não posso falar, porque eu não fui treinado para isso. E se eu chegar e falar mal da cerclagem abdominal, eu tenho um conflito de interesses, até porque eu só realizo a cerclagem transvaginal, cervical transvaginal, geralmente é uma cerclagem alta e, como eu já falei para vocês, guiada por ultrassonografia. Depois de tanto tempo como médico ginecologista, eu acho que eu hoje conto aproximadamente, deixa eu ver, 15 anos, né? Metade de uma carreira. Acho que é bastante tempo para ter essa experiência. Então, os casos que eu atendi mais ou menos, devia ter um braço aí dessa pesquisa, que seria os casos que a gente atendeu. A gente tem aproximadamente uns 30 casos bem documentados, pode ter até um pouco mais do que isso, talvez, pode ser que a gente tenha até uns 40 casos nos últimos 2, 3 anos. E, na verdade, dos casos documentados que estão registrados na nossa série de casos, né, a gente não tem nenhum parto prematuro extremo por conta da cerclagem. A cerclagem em nenhum momento falhou. A gente só tem um caso de parto prematuro extremo, foi uma gravidez gemelar, em que a paciente também tinha uma vasa prévia. Ele rompeu a vasa prévia e o parto ocorreu não por conta da cerclagem em si, mas sim por conta da ruptura da vasa prévia, que é um sangramento que ocorre aí no terceiro trimestre. Então, nada muda na minha rotina. A gente faz a cerclagem, como eu falei, guiada por ultrassom, e nós temos excelentes resultados. Então, se me perguntarem qual é o melhor tipo de cerclagem, eu só posso falar da minha experiência, que é a cerclagem transvaginal, guiada por ultrassonografia, e essa sim, nós temos excelentes resultados, inclusive cerclagem, recerclagem, em alguns casos foi preciso a recerclagem quando eram casos mais desafiadores, casos em que nós tínhamos a protusão da bolsa amniótica e um risco iminente de parto prematuro. E, quem sabe, essa casuística que nós temos pode se tornar até uma publicação científica, né? E eu adorarei poder mostrar para os diversos profissionais como que nós utilizamos essa técnica, uma técnica simples, em geral, pouco dolorosa, e que, graças a Deus, nós apresentamos, né, excelentes resultados. Espero que tenham gostado do vídeo, é uma discussão simples de um artigo científico, na verdade, o resumo de um artigo científico. Como é algo muito específico, né?
Então, acho que não vale a pena nem discutir o trabalho na íntegra, até porque não é o foco. O mais importante é a gente sensibilizar sobre o tipo de cerclagem. Eu já peguei também alguns casos em que foram realizadas as cerclagens transabdominais. Eu só fico com um pouco de receio quando a gente não tem desconhecimento, quando a gente não tem um conhecimento de uma técnica, a gente sempre fica questionando, né? Então, a cerclagem abdominal eu fico com receio de repente, prejudicar até a fertilidade. Não sei até que ponto você pode, né, esse nó, ele pode ser tão apertado, mas certamente deve-se utilizar de repente uma vela ou algum material que faça com que o orifício cervical interno não seja completamente obstruído, né? Mas de antemão eu já esclareço, já fiz curetagens de pacientes que já foram submetidas à cerclagem abdominal, que é uma curetagem mais difícil por conta dos nós. Inclusive, você pode até afrouxar. Na verdade, o ideal não é nem eu falei errado, eu falei curetagem, mas na verdade nós realizamos a aspiração manual intrauterina e mesmo assim a gente tem mais dificuldade, obviamente, do que um colo sem a cerclagem. Então, isso também é preciso ponderar. E olhe que eu realizo também a curetagem ou a aspiração manual intrauterina guiada por ultrassonografia, que permite a visualização dos nós e também a avaliação anatômica do útero, tendo também uma melhor avaliação do conteúdo uterino e permite também um procedimento mais adequado, né? E então é isso. Se perguntarem, o trabalho não mudou minha prática clínica. Com toda a humildade, às vezes a gente fica questionando. Eu, no início da minha carreira, sempre me colocava naquela posição, digamos assim, mais humilde, né, por estar aqui no Nordeste brasileiro. E aí, como é que essas publicações são bem interessantes, né? Como é que eles randomizam, como é que eles conseguem todos esses casos. Mas no mundo real da pesquisa científica a gente sabe que não é tão perfeito assim. A gente tem um grande paradigma que é o fato de muitos casos em que muitos pesquisadores se dedicam mais à parte literalmente da pesquisa e não de assistência, e as pessoas que estão na assistência não se dedicam à pesquisa. Eu acredito que eu estou no meio termo. A gente pesquisa, estuda bastante, também realiza muitos procedimentos. E, dessa forma, eu acho que a gente não, humildemente, mais uma vez, não deve também, digamos assim, se colocar para baixo. Pelo contrário, nós temos uma casuística muito boa, nós temos resultados surpreendentes e é por isso que eu estou aqui gravando este vídeo. Um dia desse, inclusive, nós estávamos divulgando inicialmente nossa técnica de cerclagem cervical uterina guiada por ultrassonografia no mais importante congresso de ginecologia e obstetrícia, mas, infelizmente, nós fomos meio que ignorados, né? E aí nós não nos entregamos, pelo contrário, continuamos a realizar nossa técnica e continuamos a ajudar diversos casais que nos procuraram com o diagnóstico de insuficiência cervical. Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo. Se puder, comentem, curtam, se inscrevam no nosso canal, acompanhem-nos nas redes sociais. Inclusive, já vou dar uma dica para vocês. No site drglaucios.com.br/cerclagem, nós temos informações bem interessantes para você com diagnóstico de insuficiência cervical. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.